Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luiz aqui do canal Que História é Essa? E o tema do vídeo de hoje vai ser o frio e calculista. Bom, o que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer um vídeo sobre um termo, sobre uma frase, um pouco mais do que isso. Primeiramente a gente vai descobrir de onde é que vem e como é que esse termo se tornou tão comum a ponto de você possivelmente tê-lo procurado aí nas redes sociais, talvez para descobrir o que é ou pelo menos para se aprofundar em algo que lhe interessou. Originalmente, ou pelo menos mais detidamente, a gente tem visto bastante atrelado esse termo ao personagem Thomas Shelby da série Peaky Blinders. Porém, já não é tão novo assim esse termo de frio e calculista, também é associado a psicopatas, serial killers, seja na vida real, tendo uma série no Discovery ID, Discovery de Investigação, um canal de crimes reais, e também ao personagem Coringa, né, o filme mais recente, né, self-titled, ou seja, com o título do personagem lançado aí pelas produções da DC mais recentemente. E esse termo frio e calculista, ele pode ter um sentido tanto pejorativo, para dizer de pessoas que são frias e imunes ao sentimento dos outros e, portanto, mais dotadas das capacidades de fazer as maiores barbaridades, quanto um sentido positivo, mais ressentimento, de alguém que não se deixa abalar pelo mundo exterior e consegue seguir em frente mantendo o foco, né? Esse sentido mais positivo está sendo atrelado ao personagem especial Thomas Shelby da série Peaky Blinders. E mais estranho do que isso, não só a idolatria ao personagem, mas também de coaches, de pessoas que dizem que é possível atribuir um sentimento, uma percepção de inteligência emocional, ou seja, seria uma característica que dá para aprender e vai melhorar o seu caráter diante de situações difíceis. E aí as coisas começam a ficar estranhas, tanto que virou até uma piada, né? De pessoas que se auto-intitulam Peaky Blinders, que fazem um cosplay ali, uma simulação de que só por colocar uma boina, fumar um charuto, você está se demonstrando uma pessoa fria, calculista, né? Até o Michael Custer fez uma encenação de alguém vestido de coringa, né? Falando que é frio e calculista, de uma pessoa que era sensível, mas foi endurecida pela vida, né? Tanto que se você discutir aí e pesquisar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de coaches, de psicólogos, de pessoas que estudam o comportamento, por assim dizer, dizendo sobre como ser frio e calculista, né? Tem do mundo cultural, que eu vou deixar aqui, que é uma capa bonita até, né? Você olha, você bate o olho, você quer clicar e conhecer mais. Como, por exemplo, você vai ver do Carisma no Comando, né? Comece a fazer isso, dicas. E do meu favorito, que é Faça Escolhas como um Gangster, do canal Metaforando. Meu favorito porque é um canal que eu costumo respeitar o material, mas parece ter caído aí nessa armadilha de idealizar um personagem como um role model, né? Um modelo do comportamento. Mas mais interessantes do que esses vídeos no YouTube, eu acredito que sejam as imagens de Instagram. Aqui no Brasil eu não sei o quanto é influente, mas lá fora com certeza, a tentativa de fazer perfis com mensagens motivacionais e uma imagem que supostamente está atrelada a elas. E eu trouxe algumas para vocês, para a gente comentar um pouco desse fenômeno do frio e calculista e também das imagens de motivação desse personagem, né? Primeiro, né, tem essa aí do que coloquei aí para vocês. Depois, né, Indomável é o homem que doma a si mesmo. A legenda e a imagem em preto e branco. Você vai ver que esse é basicamente o design, né, atribuído a essas mensagens. O interessante é que essas mensagens não dizem basicamente nada, né? Elas parecem fortes, né, de um homem indomável e ao mesmo tempo que ele é controlável. E se o homem é indomável, ele não seria capaz de ser domado nem por si, nem pelo ambiente. Então, quando você pensa a fundo, a frase, na verdade, não diz nada, né? É só essa ideia de uma masculinidade latente. Isso se linka muito com o vídeo passado sobre Ítalo Marcilli, desse resgate desse homem verdadeiro e maduro e às vezes contraditório, né? Outra imagem aqui. Não posso prever o amanhã, nem posso mudar o ontem, mas sei exatamente o que farei hoje. Novamente, óbvio, né? E, ao mesmo tempo, contraditório. Se você não sabe nada do amanhã, de nada adianta ser calculista e prever o amanhã, porque é impossível, você apenas vive o hoje, né? Então, o frio calculista aqui nesse cenário se torna impulsivo e imprevisível. Estranho, para dizer o mínimo. Indo adiante nas imagens, né? Chorar não vai te ajudar a reverter o jogo, mas irá te prejudicar ainda mais. Essa é, de novo, sobre aquele estoicismo, né? Até tem um vídeo de comportamento aqui que fala sobre as vantagens do estoicismo, de ser mais reservado, mais guardado e viver numa simplicidade, né? Um movimento derivado dos primeiros filósofos aí, né? E, novamente,
como assim, né? Significa que chorar não ajuda, né? Tá criticando o emocionalismo da sociedade contemporânea ou tá dizendo simplesmente que chorar é completamente inútil? A frase fica um pouco dúbia. Aqui vale o lembrete, eu não tô querendo jogar hate sobre essa página em especial, né? Gold Shelby, no caso, mas mostrar que usar isso como um guia de comportamento é um pouco insuficiente para dizer o mínimo. Mas avançando. Essa eu acho interessante, né? Suas desculpas foram aceitas, já a minha confiança lhe será negada. Colocando peso de ouro na sua confiança, como se você fosse um sujeito assim tão importante a ponto de barrar a pessoa em um portão de ouro, né? Então você desculpa a pessoa, mas nunca dá a confiança. Novamente, essa parece super profunda, a pé pelo tom imperativo da frase, mas fica aí no caminho. E esse caráter sisudo, né? Este homem que nega a confiança a quem não é do seu círculo próximo. Você acha que me conhece, mas a realidade é que não faz ideia de quem sou. A ideia de que você é uma pessoa extremamente profunda e que se o mundo lhe trata mal é porque não conhece, não sabe exatamente toda a sua verdade. Isso dialoga bastante com os adolescentes, né? Eu, como um adolescente, na minha vida, a gente tem essa impressão, né? Quando a gente é detratado pelos outros, maltratado, colocado em segundo plano, é porque na verdade nós temos uma coisa muito especial dentro de nós que está sendo não reconhecida. A princípio isso não é lesivo, não faz mal você ter essa crença de você confiar realmente em algo que está dentro de si. Mas o problema é que às vezes, não raramente, se torna contra ódio. E não ódio contra todas as pessoas, mas em especial contra as mulheres. Como se elas fossem essas que negam o valor aos homens. Não estou dizendo que essa página em especial diz isso, mas esse novo pensamento trazido, colocando como role model, modelo de pensamento, Thomas Shelby, ele é potencialmente misógino, né? Eu coloco potencialmente porque depende muito da pessoa que absorve o conteúdo. Avançando. Não conte seus problemas às pessoas, pois metade não acredita e a outra metade não se importa. De novo, o estoicismo, né? Você tem que guardar para si e as pessoas não te entendem, não te compreendem e você é o frio e calculista ou o impulsivo, dependendo da faceta, né? E essas são algumas das frases que eu coloco para você. A minha leitura disso tudo, né? Desses memes, dessas mensagens motivacionais, é que nos últimos anos, graças à ascensão de alguns pensamentos mais à esquerda, de desconstrução de uma masculinidade tóxica, de um feminismo, né, que coloca as mulheres aparecendo nos meios culturais, porque antes você tinha personagens homens bem construídos, etc., e os personagens femininos ficavam em segundo plano. Agora você tem uma batalha. E tem tantas mensagens de como um homem não deve ser que o homem acabou ficando meio confuso, né? Então eu não posso isso, não posso aquilo, o que que eu devo ser de fato? Qual que é o meu modelo masculino? E apareceram esses novos modelos, essas novas mensagens motivacionais de um suposto resgate de uma identidade que foi perdida, ou pelo menos de ter um exemplo positivo, alguém que faz as coisas e não é criticado. E o Thomas Shelby seria esse personagem. A princípio não tem nenhum problema, eu acho interessante, a gente tem que começar a criar essa nova reflexão de como criar meninos. Se a gente sabe o que os homens não podem ser, o que os homens podem ser de fato, né? E esse homem modelo que está aparecendo aí, ele tem muito a ver com o modelo do homem do século XX, estoico, fechado para si, calculista, que não deixa suas emoções tomarem o assento da frente, que ele é mais decisivo, mais incisivo. E por muito tempo, nesses últimos anos, aliás, tem sido colocado como uma característica negativa, né? Que o homem deve ser mais aberto, ele não deve se manipular, não deve deixar suas emoções todas dentro e presas de si, etc, né? Características que seriam do mundo feminino, portanto, né? Então tem esse embate, né? O que os homens devem ser e devem seguir. A minha conclusão é que não há nenhum problema em relação a isso, desde que se contemporize, que se contextualize, né? Porque, por exemplo, o exemplo de Thomas Shelby, que é colocado aí na série, é um homem do início do século XX. Então ele é sisudo, ele é duro, ele tem os seus traumas de guerra, é um personagem traumatizado e ninguém quer ser uma pessoa traumatizada, né? Coloque isso em contexto. E numa sociedade dura, sem nenhum sistema e garantia de direitos, sem nenhuma rede de proteção. Então é lógico que para construir o patrimônio para a família dele e para si mesmo, ele tem que brigar a todo momento para conquistar esse espaço. Esse tipo de agressividade e de competitividade não cabe no mundo contemporâneo. Não tem nenhum problema você ter um comportamento de dominância social e de querer proteger a sua família e de ser o rosto, né, a testa de frente ali para os problemas do mundo externo do seu lar. Não há problema de ter esse homem. O problema é que o Thomas Shelby, em especial, esse personagem idealizado, cheio de vícios e também de agressividade, ele tem que
ser entendido ali no seu tempo. E eu acho uma série muito interessante porque ele não tenta romantizar o papel dele nem o papel das mulheres, porque às vezes é feito um anacronismo, tentando colocar mulheres fortes em contextos em que elas não seriam tão assim, não. Você vê isso muito em alguns filmes de Hollywood nos últimos tempos, mas lá não. Você tem a tia dele, que assumiu os negócios quando ele estava na guerra e tem um papel de liderança, e também o Shelby, que voltou da guerra e está tentando recompor esse papel e assumir os negócios da família, como seria o padrão ali, como o homem mais velho. Nem o mais velho, né? Porque o irmão dele é mais velho, mas tem alguns problemas. Mas ao mesmo tempo ele estimula o irmão dele a vencer a depressão usando cocaína, né? Por exemplo, você vê esse tipo de coisa. Você vê o alcoolismo, você vê o uso do alcoolismo também para poder alavancar os negócios. Então é importante contemporizar, é importante você ver. Usufrua da série, mas tente não idealizar, não te criar esses ídolos de pés de barro que podem ruir a primeiro sacolejo. De tudo isso, eu espero que tenha usufruído do vídeo. Não é nenhuma grande lição de moral, pare de fazer isso ou aquilo, apenas de você tentar entender tudo a seu tempo. Afinal, este é um canal de história. Bom, tendo dito tudo isso, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz de novo, professor de História, e até a próxima.